Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jota do canal Respawn Clips e esse é o primeiro vídeo do canal, beleza? E para o primeiro vídeo do canal eu resolvi fazer um vídeo sobre o jogo Project Zomboid, um vídeo mais voltado aí para as profissões que temos no jogo, beleza? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos que estão procurando um jogo novo para jogar multiplayer ou que já jogam um jogo e estão em dúvidas aí sobre como escolher a profissão dos personagens, beleza? Então, vídeo mais focado aqui na parte de profissões. Vamos lá. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre os estilos de jogo, os desafios e os mods, beleza? Mas hoje nós vamos falar sobre as profissões, né? Posso fazer também um vídeo falando sobre cada mapa, ok? Então, vamos lá, passando para a parte de profissões. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui na parte de profissões. Bom, se falando da B41, para quem não sabe, a B41 aí é a versão que quando você compra o jogo pela Steam é a versão que vem por padrão, beleza? É a versão que está assim mais redondinha. Teve até uma atualização recente aí, teve não, né? Vai ter uma atualização da B42, mas o foco aqui nesse vídeo vai ser sobre a B41, que é o que vem por padrão quando a gente compra o jogo na Steam, beleza? Bom, para a gente entender como funcionam as profissões, a gente tem que entender sobre o sistema de pontos e algumas habilidades principais, beleza? Os pontos são quanto custa para você poder usar uma determinada profissão, um determinado traço, ou um determinado positivo ou um determinado traço negativo, beleza? Vamos falar sobre os traços num outro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser somente sobre as profissões, um vídeo bem detalhado e bem explicado para vocês, beleza? Então, pontos são o quanto custa, né? O quanto eu gasto, quanto eu uso para poder, quantos pontos eu uso para poder jogar com aquela profissão ou com o traço, beleza? Então, se eu escolher a profissão de desempregado, vocês podem ver aqui que os traços, tanto os bons quanto os ruins, eles têm um custo, beleza? Os bons, eles tiram pontos e os ruins, eles acrescentam pontos. Então, como vamos falar sobre as profissões, vamos iniciar aqui. A profissão de desempregado, a gente ganha 8 pontos, beleza? Então, se eu escolher profissão nenhuma, eu ganho 8 pontos. Isso faz com que eu possa escolher alguns traços bons para eu poder colocar no meu personagem. Se eu não quiser escolher nenhum traço, não tem problema. Eu dou o próximo aqui e começo o jogo. Mas esses 8 pontos eu ganho por não escolher profissão nenhuma, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de buff, né? Nenhum tipo de ajuda. Eu escolho profissão nenhuma e ganho 8 pontos. Então eu posso gastar meus pontos aqui com os traços, né? Bons ou ruins. Os ruins dão pontos e os bons eles consomem pontos. Então, mesmo sendo desempregado, ganhando 8 pontos, eu começo aqui, o meu personagem começa com 5 de aptidão física e 5 de força. Aptidão física nada mais é do que você correr mais, conseguir carregar mais peso, né, se cansar mais devagar. E a força é você dá mais dano, também carrega mais peso, beleza? Então, uma profissão bem simples, você ganha 8 pontos, começa com 5 de aptidão física e 5 de força. Agora vamos passar para a próxima profissão, que é uma das profissões aí mais indicada para quem está iniciando no jogo, que é a profissão de bombeiro. Bom, se a gente escolher a profissão de bombeiro, a gente automaticamente já ganha 1 de aptidão física, ou seja, eu corro mais, né, demoro mais a ficar cansado. Eu ganho 1 de corrida, eu corro mais rápido. Eu ganho 1 de força, eu dou mais dano e carrego mais peso. E eu tenho mais 1 de machados. Eu vou dar mais dano com machados. Beleza? E se eu escolher a profissão de bombeiro, vocês podem ver que eu não tenho pontos nenhum disponível. Eu estou com 0 pontos disponível. Então, se eu escolher um traço bom aqui, eu tenho que escolher um traço ruim para poder compensar, para poder ficar em 0. Mas, como vocês podem ver aqui,
nessas habilidades principais, eu já venho com mais um de aptidão física, então eu começo com 6. Eu começo com 1 de corrida e ganho 75% a mais de experiência para poder correr, né? Eu ganho um buff de 75% no ganho de XP na questão de corrida. Ou seja, eu correndo, se eu escolher um desempregado, eu upo para o nível 1 de corrida mais lentamente do que eu uparia se eu tivesse esse bônus de XP aqui. Como é que eu já tenho o nível 1, então upar para o 2, para o 3, upar os próximos níveis é 75% mais fácil. Beleza? Começo com mais um de força também, então eu começo com 6 de força, dá mais dano, carrega mais peso, mais um de machado e também o buff de XP de 75% nos machados, beleza? Então, bater com machado, matar zumbi com machado, faz com que eu upe 75% dos meus machados mais rápido, beleza? E com isso eu dou mais dano com o machado, gasto menos o machado também, ok? Então, próxima profissão, profissão de policial aí, não comumente usada pelos iniciantes, porque é focada em armas de fogo. E iniciantes não costumam utilizar arma de fogo, né? Porque a arma de fogo atrai muito zumbi, é difícil conseguir arma de fogo, né? É, você tem que você tem que ter munição para poder lidar com os zumbis. Só que quando você atira, você chama mais zumbi, ou seja, quanto mais eu mato, mais eu atraio, beleza? Até acabar os zumbis ali da região, mas gasta bastante ali das munições e inicialmente ali algumas pessoas têm dificuldade até com o sistema de mira do jogo, beleza? Mas vamos falar sobre ela. Começa com mais um de agilidade, corro mais rápido, né? Faço algumas ações mais rápido. Começa com mais 3 de mira, ou seja, a precisão do personagem fica melhor, né? Então ajuda ali no início. Mais 2 de recarga também, eu recarrego o armamento mais rapidamente. E fora isso, eu tenho um buff de XP na habilidade de agilidade, né? Começa com 5 de aptidão física, 5 de força, que é o padrão, mais 3 de mira e mais 125% no buff de XP para upar a habilidade de mira e mais 100% de buff de XP para upar a habilidade de recarga. Só que isso tudo tem um custo, menos 4. Ou seja, eu tenho que colocar um traço negativo para eu poder compensar a minha profissão de policial, para mim compensar esses atributos que o meu personagem ganha ao escolher a profissão de policial, ok? Então eu escolho aqui um de custo 4, ou um de custo 1 e o de custo 3, ou 2 de custo 2. Algum traço negativo para eu poder compensar aqui, porque se eu não escolher, se eu ficar devendo ponto, eu nem consigo começar o jogo com a profissão de policial apenas, ok? Então eu escolho o traço negativo aqui e começo com a minha profissão de policial. Guarda florestal também é muito específico essa profissão, é mais para quem quer fazer uma base no meio da floresta, né? Que é uma jogatina difícil, né? Porque ainda mais para quem está iniciando, não tem a parte de coleta, né? Não entende muito como é que funciona a coleta, a criação de armas, então não é tão indicado assim para quem está iniciando no jogo começar com a profissão de guarda florestal. Óbvio que se você está iniciando no jogo e quer começar com guarda florestal, tanto por uma questão de desafio, ok, é uma profissão recomendada para você jogar nas florestas, né, em mapa aberto, não ficar em cidades e tal. Você pode ficar em cidades, você pode fazer o que você quiser, mas ela é mais indicada para quem vai fazer esse tipo de run, né, de jogar em florestas e ambientes afastados, né. Obviamente que se você for jogar em cidade, for jogar de modo normal, né, entre aspas assim, do modo mais comum, existem outras profissões que são bem melhores. Ok? Então falando sobre a profissão de guarda florestal, então ela permite uma movimentação melhor em florestas e matas, né? Quando o personagem ele vai passar em alguma árvore, ele dá uma esgueirada, né? Ele dá uma esquivada ali na árvore, o campo de visão fica até menor, então ele se movimenta melhor nas matas assim, atravessando as árvores. Ganha mais um de carpintaria,
mais 2 de caça, mais 2 de coleta e mais 1 de machados. Carpintaria serve para você construir paredes, portas, você desmontar alguns móveis também, né? Mas essa da guarda florestal, ela acredito que seja mais para questão de construção de base, né? Você construir uma parede, construir portas, construir chão para você montar a sua cabana. Mais 2 de caça, que é para você fazer armadilhas, caçar alguns animais para você poder ter o alimento para poder sobreviver no jogo. A coleta também, coleta pedra também para você fazer armas, tipo lanças e tal. E mais 1 de machados também, porque acredito que seja por isso, né? Você é a arma ali inicial que você vai utilizar ali, né? Obviamente você vai ter que ir em uma cidade procurar um machado para poder ter um início ok ali, e aí você, né, cortar árvores para poder fazer paredes, upar carpintaria e poder ter ali uma run ok. Também começamos com 5 de aptidão física, temos mais 75% de buff no XP de carpintaria, mais 100% no buff de XP de caça, mais 100% no buff de XP de coleta e 5 de força também, que é o padrão, mais 1 de machados e mais 75% de buff na XP de machados, mas também tem custo 4. Eu tenho que colocar algum traço negativo para eu poder compensar. Se eu estou jogando no mapa aberto, um dos traços negativos aqui pode ser o claustrofóbico, que entra em pânico em lugares fechados. Como eu vou jogar na mata, esse traço aqui acaba saindo, né, de graça. Enfim, mais os traços a gente vai falar no próximo vídeo. Vamos passar para a próxima profissão aqui, que é a profissão de construtor civil. Muito pouco utilizada, ok? Dá mais 1 de carpintaria e mais 3 de contundente curto. A carpintaria, do mesmo modo lá da guarda florestal, ela é para construir paredes, para poder também desmontar algumas mobílias. E desmontando mobílias você consegue pregos, tábuas, né, para você poder, obviamente, construir, né, paredes, portas, coletor de água também, e entre outras coisas. E os contundentes curtos são armas de curto alcance, que é facas, algumas ferramentas tipo chave de fenda. Essas são exemplos de contundentes curtos, então você ganha mais dano, né, com, com armas de curto alcance, que é a faca, com o construtor civil. Além disso, também começa com 5 de aptidão física, que é o padrão, mais 1 de carpintaria, mais 75% de XP, de buff de XP, né, na habilidade de carpintaria, mais 3 de contundentes curtos e mais 125% de buff na XP e 5 de força padrão também. E tem custo 2, ou seja, eu tenho que botar um traço negativo mais tranquilo, entre aspas, para a gente poder jogar como construtor civil. Posso colocar aqui míope, que é relativamente tranquilo, é só colocar um óculos, mas como eu já disse, os traços vamos falar sobre um outro vídeo. Próxima profissão é a profissão de segurança, que dá mais 2 de corrida, o personagem corre mais rápido, mais 1 de descrição, você é mais difícil os zumbis te notar nessa descrição aqui, andando agachado, beleza? E eu ganho o traço de coruja da noite, então é a primeira profissão aí que a gente vê que ela ganha um traço positivo, só escolhendo ela. Então o coruja da noite aqui requer pouco tempo de sono, está sempre alerta mesmo quando dorme. Ou seja, se um zumbi se aproximar ali, se alguém fizer algum barulho, batendo em porta, batendo janela perto de onde o personagem está dormindo, ele vai acordar. Beleza? Só que ele tem que dormir menos. Ok? Então esse é o traço aí de coruja da noite. Fora isso, as habilidades principais. Mais 5 de aptidão física, normal. Mais 2 de corrida e eu ganho 100% de buff de XP na habilidade de corrida. Mais 1 de descrição e eu ganho 75% de buff de XP na habilidade de descrição. E mais 5 de força normal. E assim como construtor civil, eu tenho um custo de 2 pontos. Beleza? Então eu tenho que botar um traço negativo aqui para eu poder usar a profissão de segurança. Ok? Então, passando para a próxima profissão, profissão de carpinteiro, também não tanto utilizada pelos iniciantes, mais 3 de carpintaria e mais 1 de contundentes curtos. Então, dá 3 de carpintaria ali, é muito mais fácil pegar mais um nível de carpintaria. Ter o nível 4 já para poder fazer um coletor e constrói paredes, né, de melhor qualidade mais cedo no jogo. Beleza? Então, para quem quer
fazer grandes construções, tipo murar, fazer um murão muito grande, essa profissão aqui de carpinteiro ajuda bastante, beleza? Para quem quer jogar mais safe ali, essa profissão aqui ajuda bastante, beleza? E o contundentes curtos, que assim como tem o de segurança lá, ele dá mais dano com objetos de curto alcance, ok? Fora isso, temos aqui mais 5 de aptidão física, né, padrão, mais 3 de carpintaria e um buff de 125% no ganho de XP na habilidade de carpintaria, um de contundentes curto e mais 75% de buff no ganho de XP na habilidade de contundentes curtos, beleza? E 5 de força também, normal, só que diferente da segurança, construtor civil, guarda florestal e policial, eu ganho 2 pontos por utilizar essa profissão. Então eu posso escolher um traço aqui positivo, ok? Para poder começar a minha run. Próxima profissão aí, a profissão talvez aí mais jogada tanto pelos iniciantes quanto pelos mais experientes. A profissão aí talvez a mais querida dos jogadores de Project Zomboid. Temos a profissão de ladrão. Profissão essa que te permite fazer a ligação direta em veículos e tem menos chance de danificar travas de janelas ao invadir residência. Então, quando você vai invadir uma residência pela janela, que o personagem fica forçando e você ouve um barulhinho de quebrar, é porque ele quebrou a trava da janela. E aí ele não consegue mais abrir aquela janela. Beleza? Pela parte de fora, você querendo entrar na casa. E a ligação direta em veículos é exatamente o que fala. Você pode pegar um veículo, mesmo sem a chave, você faz a ligação direta. Bom, sem a profissão de ladrão, a gente teria que upar níveis em elétrica e mecânica, 2 de mecânica e 1 de elétrica, para a gente poder aprender a fazer a ligação direta, para a gente poder pegar qualquer carro que a gente quiser, mesmo sem a chave do carro, beleza? Fora essa habilidade, a gente ganha mais 2 de agilidade, ou seja, faço ações mais rapidamente, bato mais rápido também com as armas corpo a corpo, mais 2 de descrição, é mais difícil o zumbi notar o personagem, mais 2 de furtividade também, ele anda agachadinho, também atrapalha os zumbis a poder notar o personagem. E ladrão, traço de ladrão, pode fazer ligação direta em veículos, tem menos chance de danificar as travas ao invadir residências, das janelas, né? Como eu já bem disse aqui. Fora isso, temos mais coisas. Então nós temos 2 de agilidade e mais 100% no buff de XP na habilidade de agilidade, 5 de aptidão física normal, mais 2 de descrição e mais 100% de ganho de XP nessa habilidade, 5 de força, que é o padrão também, e mais 2 de furtividade e mais 100% de ganho de XP nesse traço, ok? De furtividade, nessa habilidade. Mas com o custo de 6. Custo de 6 é um custo relativamente alto. É um custo que para a habilidade que o ladrão ganha é ok, balanceado. Porque nós temos traços aqui de custo 6 bem tranquilos de se lidar, ainda mais quando estamos jogando solo, ok? E então, por isso, é uma das profissões mais utilizadas ali nos jogadores, entre os jogadores de Project Zomboid. Você ter o carro cedo ajuda muito a você lutear grandes mercados, centro da cidade, então ajuda muito ali no começo. Chefe, muito pouco utilizado também, tanto pelos iniciantes quanto pelo restante dos jogadores de Project Zomboid. Ladrão, inclusive, é acredito que seja a mais indicada para quem está iniciando começar, ok? Uma das mais indicadas também. De chefe, falando sobre agora a de chefe, não comumente usada, nada comum, ok? Muita pouca gente usa a profissão de chefe. Dá mais 3 de culinária, para você fazer comidas ali, algumas receitas também. O que não quer dizer muita coisa, porque no início você tem bastante comida enlatada, você consegue upar a culinária relativamente rápido pela televisão.
e então por isso é uma profissão pouco utilizada. Mais um de lâminas curtas, que são facas, cutelos. Mais um de manutenção, armas corpo a corpo. Elas duram mais, né? O personagem gasta menos a condição de armas corpo a corpo. E o traço de cozinheiro, sabe cozinhar, mas qualquer personagem sabe cozinhar, ok? E ainda mais lendo livros de, de culinária e assistindo os programas de TV, é bem tranquilo de se aprender a cozinhar, ok? Então começa também com 5 de aptidão física e 5 de força normal, mais 3 de culinária e mais 125% no ganho de XP. Mais um de lâminas curtas e mais 75% do ganho de XP, mais um de manutenção e mais 75% de ganho de XP nessa habilidade. E custa 4 pontos. Então tem que novamente botar um ponto negativo aqui para poder compensar. Próxima profissão de assistente técnico. Uma profissão mais voltada ali para manutenção, para gastar menos a condição dos equipamentos de armas que eu acho luteando. Tem mais um de carpintaria, mais um de contundentes curtos e mais 2 de manutenção. Como eu bem já disse, é mais focado ali na parte de manutenção. O que é pouco utilizado também porque assim que inicia o jogo, se você tiver de bombeiro, profissão de bombeiro, se você for utilizar machados, que é a arma ali, né, corpo a corpo, mais tranquila de se jogar, dá bastante dano, bate rapidamente, né? A gente consegue lidar bastante com o zumbi utilizando machado. Se você não quer gastar tanto assim o machado, você nas garagens ali luteando, você começa com um pé de cabra, normalmente, que é o item com a maior condição do jogo aí, né? Ele tem uma vida maior, né? Uma durabilidade maior e você consegue, utilizando o pé de cabra, upar tranquilamente aí a habilidade de manutenção, que é upada, né, batendo em zumbis com armas corpo a corpo. Você consegue tranquilamente aí atingir uma manutenção 1, manutenção 2 até, dependendo da quantidade de pé de cabras que você achar e a condição dos pés de cabra. Você consegue upar para manutenção 1, manutenção 2 e partir para o machado tranquilamente. Fora isso, né, mais um de carpintaria, o contundente de coto e mais 2 de manutenção. Começa também com o padrão, que é 5 de aptidão física e 5 de força, e mais 75% de ganho de XP nas habilidades de carpintaria e de contundentes curtos, mais 100% de buff no ganho de XP na habilidade de manutenção, beleza? E tem um custo de 4. Fazendeiro, também muito pouco utilizada, ok? Pelos iniciantes ali, pela maioria dos jogadores do Project Zomboid, porque é uma profissão que é uma atividade que pouca gente também exerce, né, no jogo. Muita pouca gente vai querer jogar como fazendeiro, né? Vai querer criar um personagem ali para ficar cuidando de fazenda. Então, muito pouco utilizada. É uma profissão ali que ganha somente 3 de agricultura, né? O que isso dá? Você coleta é, melhores alimentos, você cuida melhor da fazenda. Você tem esse buff ali na questão de plantação, ok? Plantar alimentos, regar, colher, ok? Muito pouco utilizado e não tão indicado assim para quem está iniciando no jogo. E é somente isso. Ela começa com um padrão ali de aptidão física e força, que é 5, mais 3 de agricultura, mais 125% no buff de XP dessa habilidade. Só que, né, a gente ganha 2 pontos. Então posso colocar aqui uma habilidade ali para eu poder compensar, né, a questão dela ser tão simples. Pescador ganha mais um de pesca, mais um de coleta e mais 3 de pescaria. Também muito pouco utilizada pelos jogadores, principalmente solo. A pescaria na B41 não é tão boa assim, na B42 ficou melhor. Então, por esse motivo, não é tão utilizada assim. Okay?
Porque um jogador normal de Project Zomboid, ele quer nascer numa cidade, lutear a cidade, partir para outra cidade, luteando outra cidade, matando zumbi. Não quer ficar longe, afastado de tudo e todos, pescando, beleza? E as habilidades também padrão, aptidão física e força 5, 1 de coleta e mais 75% no buff de XP, 3 de pescaria e 125% de buff de XP nessa habilidade. E custo 2, ou seja, eu tenho que colocar traços negativos para poder utilizar essa profissão. Doutor, que também muito pouco utilizado, nada indicado aí para quem está começando. E quem joga também há mais tempo não costuma utilizar essa profissão de doutor. É uma profissão que não tem tanta necessidade assim, você cuidados do personagem com arranhões, sangrando, infecção, um corte profundo, é mais tranquilo. Okay? Se você for atacado por zumbis, for mordido, for infectado, não tem o que se fazer, sendo doutor ou não. Ok? Então ele ganha mais um ali de lâminas curtas e mais 3 de primeiro socorro. Primeiro socorro você passa a bandagem mais rápido, você limpa melhor, desinfecciona melhor o machucado, o arranhado. Enfim, não é uma profissão aí tão indicada. Começa com os traços aqui, as habilidades padrão, 5 de força, 5 de aptidão física, 1 de lâminas curtas mais 75% de buff de XP, 3 de primeiro socorro e mais 125% de buff de XP. E eu ganho 2 pontos para jogar com essa profissão. Próxima profissão, profissão de veterano. Okay? Mais uma das profissões aí que eu venho com um traço positivo, né? Somente escolhendo a profissão. Okay? Profissão de veterano eu ganho mais 2 de mira, né? E mais 2 de recarga, assim como lá a de policial, que ganho mais 3 de mira e mais 2 de recarga e agilidade. Como veterano eu ganho mais 2 de mira, que a precisão fica maior, mais 2 de recarga, eu recarrego a arma mais rapidamente e ganho o traço de destemido, não entra em pânico. Se eu não escolher essa profissão, eu não tenho esse traço. Vocês podem ver que eu perco o traço aqui de corajoso, mas o traço de corajoso é menos propenso a entrar em pânico. O veterano, ele é destemido, ele não entra em pânico. Entrar em pânico faz com que seu personagem dê menos dano, né, canse mais rápido, corra mais devagar. Enfim, entrar em pânico é uma condição aí do personagem quando ele está enfrentando alguns zumbis que acaba atrapalhando um pouco. E o veterano ele não entra em pânico em situação nenhuma. O corajoso ele até entra em pânico, mas é mais difícil. Ok? Então temos também o padrão que é 5 de aptidão física e 5 de força. 2 de mira e mais 100% de XP, de buff de XP nessa habilidade. E 2 de recarga e taimão mais 100% de buff de XP. Só que com um custo alto de 8 pontos. Então eu tenho que colocar um a mais traços aqui negativos para poder utilizar a profissão de veterano, uma profissão que não entra em pânico, uma profissão aí que é indicada para se começar, né, para os iniciantes, e os jogadores há mais tempo de Project Zomboid também utilizam com certa frequência. Enfermeiro entra na mesma situação de doutor, ganha mais 2 de primeiro socorro e mais 1 de descrição. Não é uma profissão tão escolhida, nem tão pouco indicada para quem está iniciando no jogo, e quem joga também há mais tempo não utiliza com frequência. Ok? Padrão também, a aptidão física e força. Ganha 1 de descrição e mais 75% no buff de XP. Ganha mais 2 de primeiro socorro e 100% de buff de XP nessa habilidade. E eu ganho 2 pontos. Tenho 2 pontos disponíveis ali para poder gastar com traços bons. E agora vem a minha profissão, que é a profissão que eu mais gosto. Ok? A profissão que para mim é a melhor de todas as profissões da B41, né, a minha queridinha aí, que é a profissão de lenhador. É muito eficaz com machados, né? Então, como vocês como eu já disse, o machado é uma das armas ali
corpo a corpo mais utilizada pelos jogadores. E então a profissão de lenhador, que é muito eficaz com machados, ajuda muito, principalmente no início ali, quando a gente já dá uma luteada no bombeiro ali, ou então até mesmo uma garagem já acaba achando um machado ou uma machadinha, o jogo fica muito tranquilo a partir daquele momento ali que um lenhador ganha um machado. Tem mais um de força, ou seja, dá mais dano e carrega mais peso, mais 2 de machados, dou mais dano com machados, beleza? E tem o traço de lenhador. Lenhador é mais rápido em cortar árvores e mais efetivo na manipulação de um machado. Eu dou mais dano, eu recupero, bato mais rápido com o machado, beleza? É uma profissão focada ali em machado, beleza? É a profissão que eu mais indico quem está iniciando a jogar, é a profissão de lenhador e bombeiro, beleza? Então, as habilidades, eu começo com 5 de aptidão física, mais 1 de força, ou seja, eu tenho 6 de força, mais 2 de machado e mais 100% no buff de XP na habilidade machado e custa 0 pontos. Ou seja, eu não preciso colocar nenhum traço negativo para eu poder utilizar essa profissão tão magnífica. Ok? É a profissão aí que eu mais indico para você que está iniciando o jogo. E com certeza é uma das profissões ali mais jogadas também pela galera que joga há mais tempo. Próxima profissão, personal trainer. Nós temos aqui 3 de aptidão física e mais 2 de corrida, né? E temos o traço de nutricionista. Nutricionista, ele pode ver os valores nutricionais de qualquer alimento. Então, para quem não sabe, tem valores nutricionais dos alimentos no Project Zomboid. Você com esse traço aqui de nutricionista consegue ver os valores, você saber a quantidade de calorias daquele alimento, para saber se você se comer vai estar emagrecendo, vai estar engordando, porque se o personagem engordar, você corre mais devagar e cansa mais depressa, fica mais difícil de pular cercas grandes. Então é um traço aí que dá para você conseguir, mesmo não utilizando essa profissão, beleza? Mas você ganha automaticamente esse traço escolhendo a profissão de personal trainer, ok? Fora isso, como eu já disse aqui, tem mais 3 de aptidão física, então começa com 8 de aptidão física, ele demora mais a cansar, né? Corre com mais frequência. E ganha mais 2 de corrida, ou seja, corre mais rápido e tem mais 100% de buff de XP nessa habilidade e 5 de força. Chapista, uma profissão aí também que entra basicamente junto com o chefe, é uma profissão que pouco utilizada, né? Não vai ver muitos jogadores usando essa profissão aqui. Ganha mais 2 de culinária, mais 1 de lâminas curtas, mais 1 de manutenção e ganha o traço de cozinheiro, que é o mesmo de chefe lá, de você aprender, saber cozinhar. Mais 1 de manutenção e lâminas curtas, você vai utilizar facas, vai gastar menos a durabilidade das facas e vai dar mais dano com lâminas curtas, mais 2 de culinária também. Ok? Também começa com 5 de força e aptidão física e tem mais 100% de buff no XP da habilidade culinária, mais 75% de buff de XP em lâminas curtas e mais 75% de XP na manutenção. Ok? Eletricista consegue operar geradores. Então, para quem não sabe, para você operar geradores, quando a energia acaba, você tem que ou ler a revista ou chegar no 3 de elétrica ou escolher, obviamente, a profissão de eletricista que você já consegue operar geradores e tem o nível 3 na habilidade de eletricista. Pouco utilizada também, na B41 é bem tranquilo de achar a revista de como usar geradores e achar geradores. Então, pouco utilizada por conta disso. O 5 de aptidão física e o 5 de força normal, mais 3 de elétrica e mais 125% no buff de XP dessa habilidade e tem um custo de 4 pontos. Próxima profissão, profissão de engenheiro, consegue criar explosivos. Explosivos, uma profissão também, por mais que consiga criar explosivos, muito pouco utilizada, ok? Porque não é tão comumente usado assim, jogado com explosivos, não é comum de se jogar com explosivos, então é uma profissão que acaba ficando meio de lado, ok? Tem mais um de carpintaria e mais um de elétrica, ok?
Então 5 de aptidão física também, 5 de força normal e mais 75% no buff de XP nas habilidades de carpintaria e elétrica. E tem um custo de 4 pontos. Metalúrgico também muito pouco utilizado, né? A gente acaba não utilizando pouco acaba utilizando um pouco a questão de metalurgia por conta de ser um pouco mais complicado ali de conseguir materiais, ok? O maçarico, a máscara de solda, o bujão de gás, né? São materiais ali que acabam, né? Todos os materiais são meio que finitos, mas é uma profissão que não tem tanta utilidade porque o metalúrgico ele solda faz alguns reparos nos veículos, faz paredes de ferro, grades de ferro, né, caixa de ferro. Não é uma profissão tão utilizada assim, porque dá para você fazer paredes de madeira, né? Dá para você fazer caixas de madeira, estantes de madeira e você consegue upar ali a metalurgia até que relativamente fácil com outras profissões para você poder fazer o reparo no seu veículo. Obviamente que quanto maior o nível de metalurgia, melhor vai ser o reparo, né? Melhor vai ser a qualidade do reparo. Você consegue reparar mais, né, utilizando a mesma quantidade de materiais. Ok? Então, também as habilidades principais: 5 de aptidão física, 5 de força normal padrão, mais 3 de metalurgia, com mais 125% de buff no XP nessa habilidade. E a última profissão de mecânico, também pouco utilizado. É bem tranquilo você upar a mecânica, você acha uma chave de fenda ali, chave de roda, macaco, que você consegue tranquilamente luteando algumas garagens e até mesmo uma mecânica, se tiver na cidade, que normalmente tem. Você consegue upar relativamente fácil e não tem tanta utilidade assim, porque você pode simplesmente trocar de carro, você não precisa ficar reparando o carro, né? É bom para você reparar alguns carrinhos, né, de transporte, porque não tem tantos no jogo, mas para carros assim, para veículos em geral, não tem tanta necessidade assim, até porque depois que você pega é, mecânica 2 e elétrica 1, você pode fazer ligação direta em qualquer carro, e aí essa profissão de mecânico fica meio obsoleta, não fica tão utilizado, né? Então a gente ganha mais um de contundentes curtos, mais 3 de mecânica e o traço de mecânico amador. Traço de mecânico amador, familiar com manutenção e reparo de todos os modelos de veículo nas ruas de Kentucky. Então, para você poder fazer a manutenção, para você poder tirar peças e substituir peças de certos veículos, você tem que achar algumas revistas que é tranquilamente encontradas em bibliotecas e lojas de bibliotecas tanto do centro comercial ali, loja de livros ou bibliotecas de escolas. Você acha tranquilamente aí a revista dos carros, né? Os carros populares, os carros pesados, você poder fazer a manutenção desses veículos. Não basta apenas você ter mecânica, você tem que ler as revistas, ok? E as habilidades principais ali são 5 normal, o 5 de aptidão física, o 5 de força, o 1 de contundentes curtos, mais 75% no buff de XP nessa habilidade, mais 3 de mecânica e 125% de XP no ganho de XP dessa habilidade, beleza? E tem um custo de 4, ok? Rapaziada, é isso, não tem mais nada para falar, esse foi o vídeo. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Se vocês tiverem ideia aí de próximos vídeos, podem deixar aí nos comentários também algumas dicas. Me ajude aí também a melhorar o canal, né? Fala mais alto, diminui o volume do microfone, diminui o volume do jogo. Enfim, estou começando aí e espero contar com a ajuda de todos vocês. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreva, compartilha aí e é nóis. Valeu!